Olá pessoal, aqui quem fala é o Dinho do canal Liberto 007, seu canal do autoconhecimento. No dia de hoje a gente vem falar a respeito, eu venho falar a respeito de um livro que ele pode ser uma chave para a gente poder pensar sobre organização, gestão de tempo e de ganho de tempo também, na verdade, que é a mesma coisa, e também de foco e centralidade. O livro que eu trago no dia de hoje é o livro chamado Essencialismo. Esse livro que eu tenho a capa dele, na verdade, né? Porque o digital, eu tenho um livro digital, que o livro físico eu não tenho, porque como eu comprei ele digital, eu acabei lendo ele e não tenho como mostrar o livro digital, então eu tenho como mostrar a capa aqui, fica mais fácil para vocês terem uma noção. Esse livro ele foi lançado em 2015, no dia 15 de maio, tem 315 páginas. É um livro bastante bacana porque ele faz com que a gente pense um pouco algumas coisas, no sentido assim, por exemplo, poxa, a gente tem um monte de roupa no armário. Não estou dizendo que ele vai refletir sobre esse assunto, mas é uma forma de pensar, né? A gente tem um monte de roupa no armário, mas assim, a maioria delas às vezes a gente acaba não usando. Ou às vezes a gente tem uma ocupação no dia a dia com várias coisas, mas essas ocupações que a gente tem no dia a dia mais atrapalham a vida da gente do que a gente ajuda. Então eu diria para ti que assim, o essencialismo, esse livro, ele procura tentar ser uma filosofia de vida que faz com que a gente foque único e exclusivamente naquilo que é importante, naquilo que vale a pena, naquilo que a gente tem que fazer a vida para fazer acontecer. Então, às vezes a gente tem um guarda-roupa cheio de roupas dentro, e a gente só usa umas 5 peças de roupas. Então, assim, é que aquilo que é o na verdade o essencial e o restante está só como sobra. E às vezes a gente também tem uma vida ocupada com muitas coisas no dia a dia que alguma coisa a gente poderia talvez eliminar da vida da gente, não ter mais para a vida da gente. Então seria mais ou menos um pouco essa ideia. Então o essencialismo ele se trata apenas não é de gestão de tempo, é uma técnica de produtividade. E é bem interessante que na verdade ele vai trabalhar bem mesmo isso, né? É uma filosofia de vida que busca identificar o que é vital e eliminar tudo o que não é essencial da vida da gente. E, além disso, ele traz um mundo repleto de opções e demandas. O essencialismo nos convida a focar em poucas coisas que realmente importam, para que nós possamos dar o nosso melhor e alcançar resultados mais significativos. Tem a ver com produtividade, em boa parte, né? Na verdade é assim, sim, mas essa produtividade é um reflexo daquilo que a gente pode olhar para a vida da gente como sendo útil para a vida da gente. Ah, a gente quer, por exemplo, sei lá, ter mais autonomia, a gente quer poder ter mais tempo para fazer certas coisas ou ser mais feliz com algumas coisas, porque também de alguma forma o livro do essencialista, né, esse livro aqui, o Essencialismo, ele faz com que a gente reflita sobre as coisas, verdadeiras coisas importantes da vida da gente, o que que vale a pena, o que que não vale, o que que é, né? Então acho que isso faz a gente pensar. Então tem alguns pontos que eu acho que é interessante de falar aqui do livro também, né? Os princípios centrais. Eliminar o que não é essencial, né? Então quem domina o essencialismo, né, o livro em si, acaba aprendendo a saber dizer não e a eliminar tarefas e compromissos que não contribuem para os nossos objetivos. A gente acaba, digamos, tendo umas ideias de como fazer isso acontecer. A identificar o seu próprio propósito é uma das opções também do livro, né, que o essencialista busca entender qual é o maior potencial e contribuição e direciona seus esforços para a sua área, o que dá mais sentido. Então a gente às vezes acaba tendo muitas atividades para fazer no decorrer do dia, se bota em muitas coisas para fazer, muitos cursos e acaba não pegando aquilo que é essencial, aquilo que seria mais importante. E outro ponto também que é interessante é simplificar a vida, né? O que é fundamental para o essencialista? É aquilo que é o mais simples possível, né? Simplificar a nossa vida, eliminar distrações, que acaba transformando a gente em pessoas mais focadas naquilo que realmente importa para a vida da gente. Outro ponto é que é interessante também do livro que ele vai focar é aprender a dizer não, que é uma habilidade essencial para o essencialista, da forma como ele vê. A recusa às oportunidades que não se alinham com nossos valores e objetivos liberam tempo e energia para coisas que realmente importam. Então, muitas vezes a gente acaba se ocupando com coisas que não são tão importantes assim, às vezes apenas por obrigações. Então, ele tenta, pelo menos, trazer uma ideia de que a gente tem que saber aprender a dizer não para certos convites, a certas provocações, a certos gastos também. É interessante nesse sentido. E outra coisa que ele fala também que é um ponto interessante é o cultivar o silêncio, né, que é fundamental para a reflexão e a tomada de decisões. A gente tem que estar sempre o seu momento em silêncio, assim, tirar seu momento, o seu tempo para ficar em silêncio. Isso é importante também. Criar um momento de silêncio em nossas vidas pode ouvir nossa intuição e tomar decisões mais conscientes. Isso é uma grande verdade, porque antes de qualquer coisa, a gente às vezes precisa de um momento mais de reflexão mais profundo e a gente tem que buscar um silêncio com a gente mesmo. Isso que é o importante. E às vezes assim, estando quietos, né, no seu canto, buscar um lugar que a gente se sinta bem, que a gente possa pegar e refletir um pouco melhor sobre aquilo que realmente vale a pena,
sobre aquilo que a gente quer fazer da vida, acho que às vezes acaba sendo interessante. Todavia, assim, ó, muito embora que tenha essa questão dessa proposta, de a gente simplificar a vida, para a gente ficar mais focado, o livro também traz algumas questões a respeito dos desafios do essencialismo, né, para a gente poder cumprir ele. Um deles é a pressão social, né, que a gente às vezes acaba sendo pressionado para fazer mais e ter mais coisas. E isso é muito comum hoje em dia, principalmente a questão de fazer muitas atividades. Ah, eu tenho curso de inglês, tenho curso de francês, tenho academia, tenho yoga, tenho meditação, tenho uma série de coisas, mas tipo isso tudo não me faz feliz muitas vezes, porque pode ser usado para isso nesse sentido, né? Não necessariamente para fazer coisas materiais no sentido de tarefas do dia a dia para do trabalho, mas eu diria também para coisas assim daquilo que a gente está fazendo a mais e que necessariamente estamos só gastando um tempo com isso e não está nos ajudando a ter um foco naquilo que realmente é o nosso desejo, nosso objetivo. Então o livro ele procura tentar ser de uma forma assim, simplificar a vida da gente, para a gente buscar aquilo que a gente quer ter na vida da gente e a gente poder focalizar naquilo e encontrar um sentido na vida para isso. Por isso que a questão do silêncio que é importante, aprender a dizer não também é importante. Só que assim, a gente tem hoje em dia um excesso de opções, uma abundância de opções que muitas vezes acaba paralisando a gente. É a mesma coisa do tipo assim, eu estou estudando contabilidade, aí eu faço um curso de Excel, faço um curso de Word, faço um curso de PowerPoint, ou eu, sei lá, né, faço vários cursos ao mesmo tempo e não consigo concluir nenhum deles, de tanta opção que tem. Aí eu compro, gasto meu tempo com isso e acabo não focando naquilo que é importante. A gente acaba sendo dessa forma. Então, eu acho que essa é a maneira, né, dos desafios que existem no essencialismo, né, de conseguir focar numa coisa só, né, de ser mais simples. E a outra coisa que também é um desafio para quem quer viver dentro dessa filosofia essencialista, que é o que o livro procura trazer, é a falsa ideia de que podemos ter tudo. O essencialismo nos ensina que não podemos ter tudo. Ao escolhermos o que é essencial, renunciamos às outras coisas. E isso é muito verdade, porque querendo ou não, a gente acaba renunciando muitas vezes algumas coisas da vida da gente por uma questão de escolha, que a gente tem que saber fazer melhores escolhas e aquelas escolhas que a gente estava fazendo a gente acaba abrindo mão. Então, tudo tem a ver com uma questão de perda e ganho. Eu acho que a vida meio que é assim também, né? Então, acaba sendo alguma coisa nesse sentido. Agora, assim, o outro ponto que ele aborda do livro é como ser um essencialista. Então, ele começa dizendo que, pelo menos, primeiro comece a questionar tudo. Antes de dizer sim a qualquer compromisso, questione se ele realmente contribui para seus objetivos. E essa é a questão que eu falo de novo, na verdade, né? A gente tem que estar em silêncio com a gente, buscar nossa intuição e questionar a respeito se aquilo que eu estou fazendo, aquele curso que eu faço, aquela atividade que eu faço, aquele jantar que eu faço, ou aquela caminhada que eu faço com alguém que eu não gosto, se realmente isso é importante para a vida da gente. Se vale a pena ter que estar junto com aqueles amigos, se vale a pena a gente fazer aquela atividade, né? Porque às vezes é custosa demais, não vale a pena. Então eu acho que isso é também importante. Falar também a respeito de estabelecer prioridades, é definir quais são as prioridades e concentrar-se no esforço delas. Assim, se a gente está, digamos, focado numa coisa, a gente também, obviamente, acaba elencando algumas prioridades para a vida da gente. Isso é bem interessante nesse sentido. Outro ponto que ele aborda também é para a gente eliminar distrações. Isso tem a ver mais com o ambiente de trabalho, né? No sentido de criar um ambiente de trabalho livre de distrações para aprender a gerenciar as notificações. Isso tem a ver, por exemplo, né? A gente tem um celular que a gente às vezes utiliza para o trabalho, é importante, mas às vezes a gente tem uma penca de notificações no celular que às vezes acaba mais atrapalhando a vida da gente do que ajudando. Então a gente saber fazer essa gestão disso, né? Não utilizar as notificações do celular ou ter muitas vezes uma de trabalho desorganizada que acaba sendo muito ruim para a vida da gente também, porque a coisa não acaba focando direito, não faz nada muito certo. Outro ponto que ele fala também para a gente ser um especialista, um essencialista, na verdade, é saber delegar tarefas. Isso tem a ver também com o trabalho, né? A gente delegar algumas atividades para algumas pessoas, e enquanto que isso a gente prioriza algumas outras coisas nesse sentido. Então, eu acho que é importante isso mais para quem quer atomizar mais o tempo no dia a dia do trabalho. E um último ponto que é interessante tem a ver com a simplificação da sua vida, que é se livrar de coisas que não são mais úteis ou que não lhe trazem alegria e procurar o foco naquilo que realmente é importante e vale a pena. Então o livro em si ele procura sempre tentar trazer um foco daquilo que é essencial. Então ele vai fazendo toda uma abordagem interessante, vai trazendo alguns pontos e vai te ajudando a pensar na tua vida aquilo que eu estou fazendo que vale a pena, aquilo que eu faço que não é tão válido a pena, né? Então acho que faz você pensar, refletir algumas coisas. E o último ponto são os benefícios do essencialismo.
que é o que ele procura trazer no livro, né? Que é o aumento da produtividade, então a gente foca melhor nas coisas e consegue fazer delas de uma forma melhor, então a gente se torna mais produtivo e eficiente. A redução do estresse, que a gente se elimina o excesso das atividades que a gente muitas vezes tem, ou o excesso de coisas que não valem a pena, né? A gente também renova um armário, a gente renova a nossa vida, então, né, não tem tempo para nada, acaba reduzindo o estresse nesse sentido. Melhora a qualidade de vida também, que é um ponto, então eu acho que essa é a questão intencional também do livro, que acaba fazendo com que isso seja possível. Então, assim, o livro é tentar ter uma vida mais essencial, né? Buscar ter uma vida mais essencial naquilo que preza, naquilo que é importante. Então é um livro bacana, tem 315 páginas, é um livro facilzinho de ler, não é difícil, mas, claro, ele aborda muitas outras questões, eu só estou trazendo um pequeno resumo a respeito do que ele está trabalhando. Mas é bem bacana, é bem legal, um livro muito bacana para a gente poder gerenciar o nosso tempo de uma forma e pensar o que realmente vale a pena, o que realmente é bom, aquilo que vale a pena, aquilo que é interessante. Então eu acho que por esse motivo eu trouxe esse livro, porque eu achei que ele fosse ser bem importante para nós no nosso canal aqui. Então seria isso no dia de hoje para falar a respeito do livro Essencialismo. E curta meu canal, se inscreva no meu canal para que você vai receber as notificações de mais vídeos falando a respeito dos livros que eu tenho lido e para a gente poder discutir algumas ideias e tal. Então seria um pouco isso no dia de hoje. O livro hoje eu termino aqui com Essencialismo. Esse é o livro do dia de hoje. Então obrigado pelo assistir meu canal.